Muito se fala no tempo do fim, e é o que estamos vivendo, e é preocupante, porque Jesus virá com grande poder e glória, e fará a separação de pessoas aqui na terra. Nota-se que Jesus destina-se duas qualificações de pessoas. Eu tenho certeza que vocês sabem, mas vale a pena salientar: ovelhas e cabritos. Quando escutamos isso, sabemos que existem pessoas na terra nesse exato momento que se preparam e evitam o mundo aí fora, fazendo exatamente o que agrada ao coração de Cristo, para que você possa ser chamado ovelha. Mas sabemos que muitas pessoas estão na contramão do mundo, a grande maioria, porque a Bíblia relata: muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Mas o porquê? Será que quando pregamos a palavra de Deus e a Bíblia que foi deixada para a gente, para que através do conhecimento moldamos a nossa vida aqui na terra de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a nossa carne? Porque quem semeia a carne, semeia corrupção. Quem semeia o Espírito, a vida eterna. Mas sabemos que muitos estão indo na contramão do mundo, buscando a carne. E isso, infelizmente, as pessoas que estão fazendo exatamente o que é contra a vontade de Deus, perecerão. E sabemos que estamos vivendo no tempo do fim. A matéria que o pastor preparou hoje para vocês mostram exatamente situações que estaríamos vivendo nos tempos do fim. E isso é um alerta para a igreja hoje, no tempo que estamos vivendo. Um alerta para as pessoas, porque Jesus está dando o último aviso à humanidade. Então, uma das situações que a humanidade hoje ia se encontrar, relatado pelas Escrituras, é que o amor da maioria se esfriaria. Irmãos, quando a gente fala que o amor da maioria se esfriaria, significa que as pessoas estariam mortas perante a palavra de Deus, perante a calamidade que estaria cercando pessoas nessas épocas. E estamos vivendo hoje. Quer uma prova? Eu vou dar para vocês. Constantemente vemos nos jornais, na televisão, pessoas morrendo e falecendo. Passou a ser cotidiano isso. Passou a ser uma situação comum que não nos abala mais. Não nos abala. A não ser que seja uma coisa séria, muito séria, para chamar a nossa atenção. Uma pessoa morrendo, falecendo, feminicídio, que existe uma grande escala, principalmente no nosso país, de feminicídio, já nos comove mais. Se ligarmos a televisão, mais um feminicídio, se tivermos algo para fazer, não pararemos na frente da tela. O que aconteceu? Mais um feminicídio. Deixa eu sentar e ver. Não se preocuparemos. Por quê? Porque passou a ser comum. Mas, quando algo extrapola ao extremo, chama a nossa atenção. O pastor, constantemente, eu vejo notícias, leio muito. Como eu trago a palavra para a igreja, preciso sempre ficar atento às coisas, às notícias do mundo, porque através das notícias virão aí o retorno de Jesus. Israel é o relógio do mundo. Antes de vir para cá, acontecerá lá. Então nós, como os cristãos, temos que estar atentos. E o pastor lê muito, sempre o estudo. E baseado nessas situações que nós estamos vivendo, o nosso Deus nos presenteou com uma nova publicação espiritual de vital importância, que vai ajudar muitas pessoas aí fora a ter o entendimento da palavra. E também alertá-los mediante ao tempo que estamos vivendo. E toda a publicação, já é a segunda publicação que Deus nos presenteou. E é interessante que toda vez que eu faço uma publicação espiritual, que Deus
sempre me tira da cama por volta das 3 horas da manhã. Eu fiquei praticamente com insônia, né? Mais ou menos uma semana, às 3 horas da manhã, sempre às 3 horas da manhã, eu acordava assim, como se eu tivesse um relógio, assim, um despertador. E eu sentia que não estava certo. Sentia que Deus queria falar comigo. E aí foi onde eu resolvi sentar no sofá, desligar tudo, desligar a televisão e aguardar. E receber em espírito o que Deus queria falar comigo. E onde Ele me passou exatamente o que eu deveria escrever. Está exatamente nessa publicação hoje que vocês receberão em mãos. Por favor, missionário, pode passar. Todos receberam? Amém? Uma preocupação que o pastor, eu queria agora a comprovação de vocês, tá? Para mim é muito importante, porque nas próximas publicações, né, a gente sempre procura melhorias. E eu procuro sempre, me preocupo, como que a pessoa recebe essa instrução espiritual. Por exemplo, uma das coisas que eu me preocupei sobre as letras, né? Então, a maioria das pessoas que leem são pessoas já com uma idade, né, de 30 para cima, as pessoas que se preocupam com as notícias, né? Os irmãos estão entendendo bem, estão conseguindo ver as letras, tá bem? Mesmo aqueles que hoje esqueceram o óculos em casa? Quem esqueceu o óculos aqui? Levanta a mão. Isso, eu sabia, eu sabia, mas aí que tá. Ainda bem que vocês esqueceram, que se trouxeram, eu não ia conseguir a resposta, né, satisfatória. Mesmo os irmãos que esqueceram o óculos, conseguem enxergar? Sim. Ótimo, então acertamos, missionário. Nota-se, meus irmãos, que a entrada desse tratado, dessa instrução espiritual, ela é marcante. E é o que acontece todos os dias. Abrindo o nosso tratado, vamos considerar agora o que o Espírito Santo me revelou para que eu escrevesse dentro. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela contém tudo o que nós precisamos, mas às vezes é complexa, não é fácil o entendimento da Bíblia. Então, muito embora às vezes as pessoas têm vontade de conhecer a palavra de Deus, mas se torna difícil sozinho. Meus irmãos, o objetivo dessa instrução espiritual é justamente facilitar o conhecimento da palavra de Deus para as pessoas, facilitar e alertar, para que as pessoas possam também ver a urgência dos tempos que nós estamos vivendo. Se não houver quem divulgue, e se não houver quem pregue, como essas pessoas vão aprender? Para nós estarmos aqui, a grande maioria que já aceitaram a Cristo e seguem a Jesus, alguém teve que pregar. Não é isso? Sim. Alguém teve que pregar, porque se não houver quem pregue, como as pessoas aceitarão a salvação? Também se arrependerão das suas vidas em pecados aqui, se não houver quem pregue. É impossível. Então sempre o objetivo, e os irmãos verão, em nome de Cristo, mais e mais publicações dessa. E nosso Deus e nosso Rei Jesus, Ele está nos presenteando constantemente com Sua palavra. E eu acredito que na 3ª edição estaremos com uma revista, porque o meu Senhor e Salvador Jesus já tem me revelado. Amém? E vocês terão o grande privilégio de ter em suas mãos. Amém? Antes, todos trouxeram as suas Bíblias, alguns não, tem problema, acompanhem o pastor. Vamos ver Mateus 24, 12. Palavra de Mateus, Evangelho de Cristo, Novo Testamento, capítulo 24. Vamos ver o que Jesus Cristo disse? Como estarias no tempo do fim? Olha só, todos acharam? Então vamos aguardar um pouco. Tem problema, nós temos mais 4 horas. Né? Não, é só mais uma aqui. Mateus 24, 12. Posso ler? Então vamos lá. Por causa da iniquidade,
o amor da maioria se esfriará. Agora é o 13. O 13. Aliás, a aplicação dessa parte de Jesus, Mateus 24, 13, mostra que a vida eterna não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil, não. Acompanhe na Bíblia. Mas aquele que perseverar até o fim é o que será salvo. Nota-se que Jesus disse que haveria grande iniquidade antes do seu retorno. E também relatou que para aqueles que buscassem a salvação, meus irmãos, teria que perseverar. Como é que os irmãos entendem essa palavra perseverança? É uma palavra importante. A palavra perseverança na boca do nosso Senhor Jesus é importante. Porque a nível de perseverança, Ele foi o primeiro e único, desde o seu começo da sua obra até o fim na cruz do Calvário. O irmão tem dúvida do que é perseverança? Lê o Evangelho de Mateus todinho, a sua vida aqui na terra, desde o começo até na cruz, quando ele estava ali sendo humilhado por homens. Mas nós vamos chegar lá. Vamos falar do começo, quando Jesus se batizou. E aí ele ficou 40 dias no deserto, em jejum. O diabo deixou Jesus 40 dias com fome. Mas por que ele não atacou Jesus logo? Jesus não podia iniciar o seu ministério antes dele passar por aquela situação. Mas o diabo não foi diretamente. O diabo esperou 40 dias, meu irmão. Presta atenção, 40 dias. O porquê? Para que Jesus estivesse ali, fraco, debilitado, fosse fácil sendo brideado. Qual foi a primeira tentação? Os irmãos já ficaram de jejum em quanto tempo? Pode levantar a mão e responder quem quiser. Os irmãos já jejuaram? Sim. Tá, vamos lá. A irmã aqui, quanto tempo? Uns 15 dias. 15 dias? Mas todo dia, né? Não, estou falando assim, irmão. Jesus, ele ficou 40 dias sem beber água e sem comer. Então assim, jejum de quantas? Vamos falar de horas? Foi 6 horas. 6 horas. Tá. Quem que já ficou em jejum aqui 3 dias direto sem tomar água? Já conseguiram? Então vamos reduzir um pouquinho. 24 horas. Sem tomar água. 24 horas, meu irmão. Como que o irmão se sentiu? Normal? Às 24 horas. O irmão sentiu que conseguia ultrapassar esse horário? Ou estava no limite? Estava no limite, boca seca. É exatamente isso. Mas, meus irmãos, nós estamos falando de 40 dias. Percebe-se? O diabo deixou Jesus no limite. 40 dias. E depois ele se apresentou na presença de Jesus. E qual foi a primeira tentação que ele levou para Jesus? Está com fome? Olha a pergunta. Está com fome? Está vendo essa pedra aqui? Diz que ele lançou a pedra para Jesus. Jogou no chão. Toma. Mata a sua fome. Transforma ela em pão. E coma. Você não é um filho de Deus? Se você é um filho de Deus, você pode fazer qualquer coisa. Eu sei que você está com fome. Toma aí, vai. Qual foi a pergunta que eu fiz antes? Qual foi a palavra? Mateus 24, 13. Aí, um dos primeiros exemplos. Perseverança. O que eu quero dizer para vocês, nós que seguimos a Cristo, nós que temos vontade de fazer mudanças na nossa vida, passar a seguir a Jesus, porque é o único caminho. Sabe o que quer dizer isso?
E se você não perseverar, você não vai conseguir. O diabo não vai te dar de graça a vida eterna. Não vai. Não vai não. Porque ele vai aplicar onde? No espinho da sua carne. E ele sabe. Porque quem já se libertou aqui e seguiu a Cristo, já sabe o que teve que abandonar no mundo e o que passou para servir Ele. Quem já passou por isso sabe. A luta. Agora, quem está tentando, também sabe que não vai ser fácil. Porque o nosso ladrão de almas é Ele. A Bíblia fala que um terço dos anjos foram jogados aqui para baixo. Eles não têm mais salvação. Mas Ele odeia a humanidade. Todos. Porque nós temos a esperança da salvação. E eles não têm mais. É por isso que quanto mais você luta em querer fazer o certo, parece que você sobe 2 degraus e desce 3. Porque a luta não é contra a carne e sangue. Principados e potestades, esses que foram expulsos aqui na terra, querendo nos destruir, querendo levar a nossa esperança celestial, esperança de vida eterna. Não é fácil, mas Jesus falou: quem perseverar será salvo. Então não espere. Se você achar facilidade, não espere, não vai ser fácil. Mas então, pastor, o que eu faço para vencer? Não é essa a pergunta? O que eu preciso fazer para vencer? É essa a pergunta que todos nós fazemos. Quando a gente luta contra um pecado na carne, um espinho, que a gente tenta combater, e às vezes a gente persevera e depois a gente abre mão e cai no mesmo erro, essa é a pergunta: como vencer? Uma das armas mais poderosas hoje que nós temos, mas vocês sabem usá-la? Os irmãos já ouviram falar que o clamor é mais poderoso? A oração é a arma mais poderosa que nós temos, embora muitas vezes não conseguimos usá-la. E o inimigo não vai deixar você usar tão fácil. Ele não vai deixar, porque ele sabe que o dia que você souber, ele sabe. Ele sabe que o dia que você souber usar a oração, não há nada, nenhum problema que você esteja passando, que seja pequeno ao maior. Ele sabe que você vai se libertar. Vai se libertar. E olha, você não vai precisar ir no médico. Você não vai precisar tomar remédio, ir no médico, se encher de comprimidos. Não. Basta somente você se ajoelhar no seu quarto em oração e abrir seu coração para Cristo. Está passando algum problema? Você tem problema? Você tem vício? Você tem problema? Mas de coração, você quer se libertar? Eu vejo muitas igrejas por aí, pastores. Às vezes as pessoas se achegam a ele e pedem uma oração de libertação. É comum isso. Mas dentro do coração da pessoa, a pessoa não se libertou. Dentro do coração dela, ela não quer se libertar. Ela quer uma condição de vida melhor. Talvez porque ela não queira uma pequena mudança sem a cruz. Quando eu falo sem a cruz, é sem renúncia. Será que essa oração do pastor terá poder de libertar essa pessoa, se dentro do coração dela ela não tiver com vontade de renunciar? Não. Porque os verdadeiros milagres acontecem sempre no sobrenatural. É por isso que uns conseguem e outros não. Mas eu quero viver o sobrenatural de Deus. Você tem as armas. O pastor aqui,
Ele pode te dar o complemento da oração na sua vida. Mas depois que você jogar os seus problemas no altar, e levar para Jesus e dizer assim: Senhor, eu não admito viver essa vida. Eu quero mudanças, Pai. Eu não nasci para sofrer. Me arranca, remova esse espinho na carne. Eu quero te servir. Se você abrir seu coração para Cristo, se ajoelhar no seu quarto e pedir de coração e alma, pode ter certeza, você não vai precisar de tratamento nenhum, médico. Você vai ver. Sabe por que eu falo isso? Porque o pastor recebeu um milagre. Eu posso dizer. E se eu conseguir, vocês também podem conseguir. Mas eu fiz de coração. O pastor, ele sofreu há 28 anos com problema no estômago. Operado eu já fui. E depois da operação, eu sofri muitos anos com refluxo. É horrível. O refluxo é horrível. Porque tudo que você come retorna. Então você tem que comer coisas leves. Eu sofri a vida toda. Tomei remédio. Omeprazol, quem sabe, do estômago. Mas só aliviava. Não curava. Quando o pastor estava prestes a inaugurar essa igreja, eu ainda sofri um pouco de refluxo. Chegou a me preocupar essa situação, porque como é que eu sou o único pastor aqui, presidente da igreja, não tenho quem me ajude na parte pastoral, e às vezes eu tinha recaídas. Mas eu sabia que Jesus não me deu essa igreja para mim ter recaídas. Eu não aceitei essa situação para mim. E eu sabia que viria algo maior para mim. Só que eu tinha que correr atrás. Eu tinha que abrir meu coração verdadeiramente para Jesus. Eu tinha que buscar cura. E você sabe o que eu lembrei, meus irmãos? Daquela mulher que sofreu há 11 anos, né? 12 anos. 12 anos de fluxo de sangue. Essa já tinha gastado todas as economias dela e ninguém curou ela. Mas ela sabia que havia um homem que tinha condições de curar. O que ela fez? Ela perseverou. Porque Jesus, quando ele andava, arrastava multidões. Até ela chegar em Jesus, entrar no meio da multidão, até ela encostar em Cristo, porque ela sabia, meus irmãos, como é que ela sabia que se ela encostasse no manto de Jesus, ela seria curada? Como? Percebe-se? Quando você for buscar seu espinho na carne, não duvide que Cristo não vai tirar. Busque já ciente que Jesus vai te curar. Porque assim foi com a mulher. Porque quando ela tocou em Jesus, automaticamente ela foi curada daquele fluxo de sangue. E olha o detalhe, saiu o poder de Jesus. Mas me diz, e a multidão que encostava em Jesus? Não tinha pessoas doentes também? Mas por que o milagre não saía de Jesus para aqueles que estavam ao redor? Amém? Eu lembrei dessa situação antes de fazer um pedido ao céu. E olha que eu usei essa mesma situação para Cristo. Pois eu falei com Jesus e disse: Senhor, eu não aceito essa situação para a minha vida, pois eu sei que o Senhor me deu essa igreja não para mim sofrer, mas sim para me trazer paz e pregar a sua palavra. Mas nessa situação que eu me encontro, eu não vou conseguir. Eu preciso de um milagre, igual ao milagre que o Senhor concedeu para aquela mulher que estava com 12 anos de fluxo de sangue. Eu preciso desse milagre, Senhor, pois eu confio em Ti, na Sua palavra. Se o Senhor não me der esse milagre, eu não conseguirei efetuar essa obra. Meus irmãos, eu falei isso olhando para o céu, tá?
Não foi no meu quarto ajoelhado. Foi olhando para o céu. Na mesma semana que eu orei para Deus, para Jesus, e pedi com fervor de coração, e confiando já que Ele me libertaria, na mesma semana eu já não sentia mais nada. Podia comer de tudo. O pastor sempre gostou de uma feijoada, né? Oh, Senhor. A missionária não, né? Mas ela às vezes colocava na mesa, aí eu olhava assim, a vontade era grande, mas não podia. Não podia, só de olhar já dava um refluxo. Era terrível, né? E eu via a missionária comendo com tanta vontade, né? Então, eu água na boca. Oh, Senhor, hoje eu como de tudo. Uma palma para Cristo. É uma alegria muito grande. Isso é um testemunho que eu tenho aqui para dar. Meus irmãos, se eu conseguir, por que vocês não conseguem? Vocês acham que vocês não vão conseguir? Vocês vão. Precisa ter fé e pedir querendo, pedir com fervor, pedir acreditando que vocês vão conseguir. Depois, vocês virão à igreja, aí eu dou o complemento. Eu dou aquela forcinha, né? Eu sento com o irmão, fez oração, vício, pastor, eu quero mudar. Eu tenho esse problema, esse vício, eu quero me libertar. Eu já orei, pastor, do jeito que você me pediu. Pois agora eu estou buscando aqui, a igreja, o caminho de Cristo. Ok, meu irmão, agora você vem que eu vou orar por você e vou dar um complemento. E assim, assim que Jesus, lembra que Jesus falava? Você acredita que você pode ser curado? Curado? Primeiro ele perguntava. Você quer e acredita? Aí as pessoas, eu quero e acredito. Então seja feito. A pessoa, se Jesus curava. A mesma coisa. Assim que nós temos que fazer. Então, meus irmãos, eu senti aqui na presença do Espírito Santo falar isso para vocês. Pode ser que eu até saia um pouquinho do contexto aqui, né? Daqui da nossa publicaçãozinha espiritual. Mas eu sei que existem muitos irmãos aqui que têm o desejo de seguir a Cristo. Tem. E olha, os primeiros passos já foram dados. Sabe por quê? Vocês venceram. Sabe por que vocês venceram? Vocês conseguiram se direcionar à igreja, mesmo a carne pedindo para vocês ficarem em casa. Não foi assim? Teve muitos que lutaram para vir para cá hoje. E a vontade era de não vir, ficar em casa. Já se considerem vencedores. O primeiro passo, vocês já deram. Os próximos passos, Jesus está orientando vocês, nesse exato momento, usando a minha boca. Tá? Persevere. Leva o problema até aí. E um texto que eu sempre mostro aqui na igreja, esse texto é maravilhoso, né? Vamos abrir as nossas Bíblias? Eu acredito que muitos sabem aqui já esse texto. Mateus 11, 28. Olha só que Jesus, como Jesus quer receber vocês. Evangelho de Mateus. (28, 29). Vou ler. O que Jesus está querendo agora que vocês façam? Vinde a mim. Aí. Esse é um convite para todos que precisam se curar do espinho da carne. Olha só. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Olha só que maravilha. Você quer descanso para a sua alma? Aliás, a pior coisa que tem é a gente perder a paz, né? Você pode estar com o dinheiro que for. Perdeu a paz, a gente perde tudo. Perdeu a paz do espírito, acabou. Mas olha o que Jesus fala.
Se você for até Ele, você vai encontrar descanso para a sua alma. Que convite maravilhoso, né? Ter a paz. Tem coisa mais melhor, né? Quando a gente vai dormir, e a gente põe na cabeça no travesseirinho, e a gente tem a paz, né? Sabendo que a gente está ligando o coração de Cristo. Nós não estamos alimentando a carne, estamos alimentando o Espírito. E a gente sabe que Cristo está ali, do nosso lado. Oh Senhor, é maravilhoso. A gente dorme, que é uma beleza, como se um anjo estivesse ali, né? Cuidando da gente. Eu tenho certeza que irmãos que estão nessa sintonia sabem o que eu estou falando. Mas é assim: servir a Cristo é sentir exatamente isso. Ah, o irmão não está sentindo, não consegue. Então, persevere em oração. Amém, igreja? Amém. Vocês foram chamados hoje para cá, irmãos, porque Jesus permitiu. Ele permitiu que essa reunião acontecesse. Ele permitiu que muitas pessoas que viessem para cá hoje, que precisam de ajuda. E Ele quer curar vocês. Ele não se alegra com a morte de ninguém. De ninguém. E Ele está estendendo a oportunidade para todos. Talvez você esteja já há um bom tempo afastado da presença de Deus. Alguns, né? Mas a partir do momento que vocês receberam o convite, também vocês receberam no coração, vocês sentiram que vocês precisavam procurar a Deus quando vocês receberam esse convite? Senão vocês não estariam aqui. Aproveite a oportunidade, porque em breve a terra passará por uma grande mudança. Não queremos ser pegos de surpresa, e tampouco ser separados como cabritos. Eu prego muito aqui na igreja que a nação de Israel perdeu sua salvação. Ficaram 400 anos lá clamando ao Senhor, ao Deus de Israel, para ser libertos. Quando eles saíram do Egito, eles saíram com sonhos. Não era isso? Terra prometida, sonhos e crianças, homens, mulheres. Até a terra prometida, meus irmãos, tinham sonhos. Quando eles se aproximaram perto da terra prometida, eles perderam por causa de 40 dias a sua salvação. 40 dias nós estamos falando. Eles não esperaram Moisés descer do Monte Sinai. 40 dias. Ficaram esperando anos e anos e anos. Quando Deus de Israel foi lá e tirou eles, atravessou o mar, o que precisava mostrar para eles mais? Nada. Mas nós, seres humanos, frágeis que nós somos, todos nós, imperfeitos, somos pó, frágeis. Às vezes falta fé para a gente não conseguiu. Eles não conseguiram ficar esperando 40 dias e já perderam a sua salvação. Mais de 1 milhão perderam a sua salvação. E dentre eles só 2 ganharam o privilégio de entrar na terra prometida. Só 2, Josué e Caleb. Nós estamos falando de 2 entre 1 milhão e pouco. Vocês acham que Deus, Ele não vai selecionar bem o seu povo aqui na terra para ganhar a terra prometida? Ou também aos céus? Alguns terão o privilégio de estar com Cristo no céu. Acho que Ele não vai selecionar bem as pessoas merecedoras aqui na terra? Vai. Eles não tiveram privilégio, mas não tiveram chance. Então, não podemos ser crente 99,9%. Se faltar 1%, nós vamos ser cobrados. Nós temos que ser 100%. O que é ser 100%? Está lá em Mateus 16, 24. É isso que precisamos nessa noite entender muito bem. Mateus 16, 24. Vamos ler. Glória a Deus, aleluia. Então disse aos seus discípulos, Jesus disse:
Se alguém quiser vir após a mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Vocês querem me seguir? Tá bom, renuncia. Vocês querem me agradar? Tá bom, evita o mundo. Vocês querem a vida eterna? Tá bom, apanha a sua cruz e me siga. Percebe-se, meus irmãos, a urgência desse texto? Muito embora às vezes nós queremos a salvação, o caminho de Cristo, queremos a vida eterna, mas estamos presos às coisas do mundo. Não podemos. Não devemos estar alegando ao Deus do dinheiro, mamon, e ao Deus soberano. Não, teremos que amar a um e odiar ao outro. É isso que nós temos que fazer. É difícil? É, porque o mundo puxa a gente, né? O mundo é que nem um imã que atrai metal. Ele puxa. E às vezes nós não temos força para sair. Mas eu já dei aqui para vocês. Eu já dei o segredo aqui. Que muitos que estão aqui na igreja, olha só, muitos que estão nessa igreja desde o começo, não entraram aqui totalmente libertos. Tiveram que renunciar. E conseguiram renunciar, muitos aqui. Alguns milagres estão acontecendo dentro dessa igreja aqui. E quem está aqui sabe. Quem está aqui sabe que alguns milagres estão acontecendo aqui. E os irmãos que estão aqui renunciaram aos seus desejos, às suas vontades. Estão aqui já quase se libertando 100% em Cristo Jesus. E logo, logo estarão aqui, ó, se batizando. Amém, igreja? Amém. É isso que eu desejo para todos vocês, meus irmãos. O conhecimento conduz à salvação e eleva a vida eterna. Os irmãos entenderão. A partir do momento que os irmãos tiverem o conhecimento, os irmãos entenderão e saberão como lidar quando os problemas aparecerem. Sem o conhecimento da palavra de Deus, ficará difícil. E outra, a igreja é de vital importância. O alimento aqui nessa igreja tem sido preparado pelo Espírito Santo. Os irmãos sabem aqui. As nossas reuniões de quarta-feira e de sábado têm sido maravilhosas. Os irmãos têm adquirido bastante conhecimento. E olha, que a cada semana eu vejo testemunho diferente aqui nessa igreja. Testemunho bom para os nossos irmãos que estão resistindo às maquinações de Satanás. Amém, igreja? Amém.